A Polícia Civil de Pontal divulgou os resultados dos laudos sobre a intoxicação de um gás que atingiu mais de 1.000 pessoas na cidade e terminou com a morte de uma mulher de 39 anos. O caso aconteceu em outubro do ano passado. O laudo do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Araraquara e Jaboticabal concluiu que não houve elementos técnicos para determinar a identidade e a origem da substância gasosa que provocou a intoxicação dos moradores. Além disso, o laudo da causa da morte da moradora diz que ela sofreu uma asfixia aguda por cocaína, porém não descarta a associação de outros fatores. Acompanhe a reportagem. 5 meses depois do caso, o delegado recebeu o resultado dos laudos, sem ter a comprovação de qual substância causou a intoxicação. A gente trabalhava com a hipótese de duas substâncias na época do incidente, tanto a amônia quanto um possível produto decorrente do ácido clorídrico. Então, foram essas duas substâncias que foram objeto de trabalho pericial. Mas o laudo não deu que seriam essas substâncias. Os laudos periciais químicos não conseguiram identificar nenhuma substância relacionada ao que a gente acreditava que poderia ter sido a causa do incidente. O laudo pericial emitido pelos Núcleos de Perícias Criminalísticas de Araraquara e Jaboticabal concluiu que não houve elementos técnicos o suficiente para determinar a identidade e a origem da substância gasosa que provocou a intoxicação de centenas de moradores da cidade. O delegado explica que a perícia criminal estudou a hipótese de que o gás tóxico teria chegado à população percorrendo as galerias pluviais ou de esgoto. No entanto, nenhum vestígio da substância foi encontrado nesses locais durante a vistoria. A substância era muito volátil, né? Eu acho que isso dificultou muito o trabalho da polícia científica. A falta de vestígios concretos no local fez com que a gente trabalhasse com a coleta de alguns materiais que não puderam identificar a causa, né? Embora tenha sido feito um grande esforço, tanto pela polícia científica, quanto pela CETESB, quanto pela polícia civil, para identificar essa substância, mas pela volatilidade desse gás, não foi possível, por meio da polícia científica, chegar ao que causou o incidente. Foi divulgado também o laudo pelo IML de São Paulo, que aponta a causa da morte da única e suposta vítima fatal do gás. Alessandra Alves da Silva tinha 39 anos. A moradora teria morrido por asfixia aguda por intoxicação exógena aguda por cocaína. O agente causador da morte é químico, mas o laudo não indica se exclusivamente foi por conta do entorpecente, porque não descarta a associação com outros fatores contribuintes. O laudo necroscópico da Alessandra aponta que a causa da morte foi a ingestão de cocaína. Porém, ela não descarta uma outra causa concomitante. Então, a conclusão do laudo é ingestão aguda por cocaína, não descartada a hipótese de um outro agente externo ter causado o óbito dela. Poderia ser o gás, no caso. Sim, poderia ser o gás. A noite de 4 de outubro ficou marcada na memória dos moradores de Pontal. Isto é uma emergência. Procure a parte mais alta do bairro, gente. Cerca de 100 pessoas foram parar no hospital depois de inalarem um produto químico que se espalhou por 5 bairros. Por causa do forte cheiro, cerca de 1.000 moradores tiveram que deixar as casas e passaram a noite no ginásio de esportes da cidade. Nossa equipe entrou em uma das casas evacuadas, residência vizinha de Alessandra, trabalhadora rural que não resistiu. O Davidson está entrando nesse momento na casa da mãe dele. Ela passou mal e precisou ser socorrida. Você veio aqui para saber como é que está, né? Até porque tem um animal de estimação dela, um cachorrinho. E como é que foi? Ela começou a passar mal e já foi levada para a Santa Casa. Assim, quando todos já sentiram o cheiro forte, que estava asfixiando, né? Não estava conseguindo respirar, aí eles saíram, né, para fora de casa. E lá fora estava pior ainda. Aí todos eles procuraram sempre afastar mais, né? E passaram mal mesmo fora.
fora de casa. Você foi até a Santa Casa? Você já conversou com ela? Já conversei com ela. A vizinha acabou não resistindo. A vizinha acabou não resistindo. Não sei se ela permaneceu mais tempo aqui, né? É na casa bem ao lado aqui. Na casa do lado. Um mês depois da morte da companheira, Francisco falou sobre o caso. Ela é uma pessoa que eu conheci ela há pouco tempo, mas para mim ela era uma ótima companheira, né? Mulher disposta para tudo, né? Não tinha nada impossível para ela. Ela era sempre uma mulher batalhadeira, corria atrás do seu objetivo e a gente estava começando a vida, né? Maria Aparecida mora perto de Alessandra e ficou internada uma semana num hospital de Ribeirão Preto. Se não fosse a Bruna, eu tinha morrido. Primeiramente Deus, segundo ela. Se não fosse ela, eu tinha morrido. Porque não tinha dado para me socorrer. Embora o laudo não tenha conseguido determinar a composição do gás e lugar de onde ele partiu, os trabalhos dos peritos para validar a tese apontou alertas e erros graves sobre as atividades de pelo menos 3 empresas do setor químico de Pontal. Visitas da perícia às companhias Mercofert e Bioclara revelaram que os reservatórios que armazenam os efluentes industriais, detritos sem utilidade comercial que são descartados, estavam no nível máximo. Segundo o laudo, nesse contexto, os resíduos indesejados poderiam vazar para a rede de esgoto ou água. Os peritos não tiveram acesso aos reservatórios da empresa Cromadora Carvalho, mas alertou que o efluente da instituição é bastante perigoso, porque é ácido, altamente oxidante e rico em metais pesados. A Cromadora Carvalho também não apresentou o certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental. O Dr. Otávio Eduardo de Brito Alvarenga, perito criminal que redigiu a conclusão pericial, afirmou que as empresas Mercofert e Bioclara não souberam informar a composição das substâncias que armazenam. As companhias também não disseram como esses compostos estão dispostos nas indústrias e nem como é feita a drenagem dos tanques. De acordo com o perito, essas informações são de suma importância para avaliar os riscos inerentes a cada resíduo na hipótese de serem descartados irregularmente nas galerias pluviais ou de esgoto. As residências de Alessandra, vítima fatal, e de Maria Aparecida, que ficou internada por causa de inalar o gás tóxico, ficam bem perto das empresas. O delegado diz que o trabalho da Polícia Civil para saber se o descarte é regular ou não continua. Nós vamos acompanhar toda a documentação que chegou na delegacia, seja por meio da CETESB, seja por meio da Polícia Científica, seja por meio da Vigilância Sanitária de Pontal, e com a análise dessa documentação, ver se há uma regularidade ambiental ou não. Nós entramos em contato com a família da Alessandra, mas ninguém quis se manifestar sobre o resultado do laudo. Procuramos os responsáveis pelas 3 empresas citadas na reportagem, mas ninguém respondeu aos questionamentos. E sobre a multa aplicada nas empresas, entramos em contato com a CETESB, mas a assessoria de imprensa informou que vai enviar uma resposta amanhã. Bom, para fechar esse assunto, oficialmente não se tem um responsável pelo vazamento. O que eu entendo dessa reportagem e do laudo que foi exibido aqui, né, e que nós conseguimos, é que as empresas armazenam produtos químicos que são perigosos e que, segundo o que o perito identificou, de forma a causar, né, um possível acidente, um risco alto de acidente. Foram essas empresas que causaram esse problema no passado? Não dá para a gente afirmar. O que dá para a gente entender é que, de acordo com a investigação, as empresas elas armazenam os produtos e de forma, né, muito arriscada. Eu acho que isso já acende um alerta para que essas empresas, né, pelo menos se regularizem ou minimizem os riscos, porque se foi um acidente, vocês já viram o que pode causar a uma população, é muito grave. Agora, se isso foi um descarte proposital, dessa vez a polícia não conseguiu pegar. Mas pode ter certeza que está todo mundo em cima agora. Né? Eu acho que já deu para a gente entender que a gente precisa cuidar, seja a empresa que for, dos seus produtos que acabam comercializando e dos seus descartes. Acho que a mensagem foi dada, né?